Então ele fala que, além dos erros que pesam na nossa consciência, erros que estão bem claros no inconsciente e vaza, digamos, para o consciente somente as emoções, os traumas, tem também aqueles que foram vítimas do nosso, que fizemos eles padecerem, né, sobre nossas atitudes. Então ele coloca, nesse capítulo não podemos esquecer aqueles outros espíritos que foram vítimas do infrator, que agora retornam ao palco terrestre a fim de crescer interiormente. Quando permanecem em situação penosa, sem esquecimento do mal que padeceram, amargurados e fixados nas dores terrificantes que experimentaram, ou se demoram em regiões pungitivas, nas quais vivenciam sofrimentos incomuns, face à pertinácia dos objetivos perversos, do desforço pessoal, são atraídos psiquicamente aos antigos verdugos, com eles mantendo o intercurso vibratório danoso, que a esses últimos conduz a transtornos obsessivos infelizes. É interessante que é uma atração por sintonia, né? A gente pode não estar pensando neles, e a gente, claro, com certeza, aquele que praticou o mal está em novo corpo, nova existência, nem sabe. Ele pode sentir uma tristeza, como eu falei, profunda. Poxa, por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo, né? Tenho tudo para ser feliz, tenho saúde física, mental, mas não tenho a saúde espiritual, né? A saúde espiritual está prejudicada porque os traumas na consciência. Mas esses irmãos que estão como diz ali, nessas regiões de sofrimento, muitas das vezes, acabam sintonizando com aquele que foi o carrasco, né? E são atraídos aos antigos verdugos, com eles mantendo o intercurso vibratório danoso, e a esses últimos conduz a transtornos obsessivos infelizes. O cérebro do hospedeiro está encarnado, bombardeado pelas ondas mentais sucessivas do hóspede em desalinho, recebe as partículas mentais que podem ser consideradas como verdadeiros elétrons, com alto poder, olha que interessante isso aqui, alto poder desorganizador das conexões neuroniais, afetando-lhes os neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina, dopamina e outros mais. Lembrando que esses hormônios são o próprio Divaldo nos traz conhecimentos através da Joana de Ângeles, são hormônios da alegria, da felicidade, da vivacidade. E justamente são esses hormônios que nós produzimos, e quando nós ficamos deprimidos, melancólicos, nós deixamos de produzir, né? Fala, Lúcia. Seu Ney, pelo que eu entendi, ele com aquele sentimento de culpa que está lá no inconsciente, o próprio verdugo aciona aquilo ali e faz com que ele fique perturbado totalmente, né? Sintonizam, né? Sim, É porque é interessante isso que a Lúcia colocou, pessoal. Vamos liberar nossa imaginação aí, né? Vamos liberar. Eu posso não sintonizar, não lembro daquela pessoa que foi minha vítima numa vida passada, não lembro do que eu fiz, mas alguma coisa em mim me diz que eu fiz, né? é, sim, Então, talvez é, naquele momento que eu libero essa onda mental muito íntima, vamos dizer, né? é. Como se fosse o cérebro perispiritual irradiando essa onda mental. Eu fiz alguma coisa de errado, porque agora eu estou sendo castigado. Né? Às vezes a pessoa se Sim, coloca daí nessa fica, situação.
Fica em Então, sintonia daí com e a aí pessoa, né? acaba aquela onda vai em direção daquele que foi a vítima, É. né? Mas Porque por ele eu, mesmo, né? Por causa dos sentimentos. sim, vai ver quanto é o, o, o pensamento é uma energia, é a onda mental, e quanto É a um gente imã, tem que né, seu Ney? realmente. ah, É um imã. Porque eu não pensei no indivíduo, mas intimamente eu penso numa tristeza que eu causei a alguém. Sim. Né? Aí, E aí, fala, Sérgio. É, aqui diz assim, né? O cérebro do hospedeiro. O hospedeiro é o doente, né? É, Eu, é, é o o, encarnado, né? é o encarnado, É, bombardeado pelas ondas mentais sucessivas do hospedeiro, sim. né? Em desalinho, recebe partículas mentais que podem ser consideradas como verdadeiro elétrons, com alto poder de desorganizador das conexões neuronais. Então, quer dizer que esse encarnado ele recebe é ligado, depois abaixo fala ali, esse plug, né? Liga ah, no encarnado ali, ó, e faz com que ele, praticamente, ele perde as suas funções aqui, ó, esses hormônios aqui, ó, né? Por isso que ele atinge. Eu entendi assim. não é bem isso aí, né, Sérgio? Sim. Sim, seu Sérgio, mas E, é o baixo, né? O nível baixo, assim, como é que eu vou dizer, de energia que É, ele tá, né, no sentimento dele lá do inconsciente. o baixo padrão vibratório dele. Isso, isso. Faz com que atrai esses verdugos, né? Sim. É. Não, ó, não tem pão velho, chegou gente aí. oi, Eneida. A Eneida já tinha avisado que ela ia chegar mais tarde, que ela estava na correria. Não tinha É. chegado em casa ainda. O, olha, pessoal, como Isso é como uma aula é para a gente entender bem o que que é o pensamento mental, né, seu Ney? e como é complexo a origem que nos deprime, né? Que nos causa depressão, né? Sim. Tu vê, mas o cara E, traz do inconsciente, né? O encarnado, né? O Uhum. inconsciente dele que está todo esse problema dele de outras vivências, né? De outras passagens, né? e a grande proposta da reencarnação e do véu do esquecimento, né? É que a É, gente a reencarnação é uma oportunidade de recomeço, né? Sim. Recomeço do zero, às vezes uma nova família, uma família que não tem vínculos com a gente do passado, mas uma família que apresenta condições mais do que favoráveis para que vai favorecer que a gente possa trilhar uma existência diferente, né? E mesmo assim, essa carga emocional pesa na nossa consciência e não deixa o espírito, a alma ser feliz, né? Dentro naquela existência. E aqui ele coloca instalado o plug na tomada perispiritual. O Uhum. intercâmbio doentio prosseguirá, atingindo o paciente até o momento quando seja atendido por psicoterapia especial, qual seja a bioenergia, por intermédio dos passes, da água fluidificada, da oração, das vibrações favoráveis à sua restauração. A alteração, olha a importância, né? A alteração da conduta mental e comportamental, que contribuirão para anular os efeitos morbosos da incidência alienadora. Né? Porque no momento que a pessoa se decide a se transformar, não vai agradar aquela
como ele fala ali, o hóspede, né, espiritual, porque ele, mesmo que além dele não desejar que nós façamos aquilo, aquela energia não faz bem a ele, porque se ele está vibrando numa energia de desamor, de rancor, ele não sintoniza com aquela energia, então ele vai se afastar talvez naturalmente, né, do hospedeiro dele. Se quando E mudar a mudança de comportamento dele, ele já vai se melhorar, né? E ajudado por os irmãos espirituais, ou os passes, essa água fluida, tudo vai ajudar. ali interessante também, como eu falei no início, quem está nos falando isso é um indivíduo que foi um psiquiatra na Terra, ou um profissional da doença da mente, da saúde mental, que não era espírita, mas que agora, olha só, ele está nos recomendando, nos sugerindo, né, como adequado todos os tratamentos que o centro espírita oferece, né? E ele, inclusive, chama de psicoterapia especial, ó, bioenergia, passe, água fluida, oração, vibrações. E também que ele faça a alteração da conduta mental. Ele vai falar mais adiante qual é o procedimento que nos são bons nessa mudança de conduta mental e especialmente comportamental. Ele fala adiante. Simultaneamente, a desobsessão, agora as mediúnicas, né? Mediante cujo contributo o perseguidor desperta para as próprias responsabilidades. Modifica a visão espiritual, ajudando a resolver pela mudança de atitude perante aquele que foi adversário, entregando-o a si mesmo, também se oferecendo aos desígnios insondáveis do Pai Criador. Nunca será demasiado repetir que, na raiz de todo processo de desequilíbrio mental e emocional, nas psicopatologias variadas, as causas dos distúrbios são os valores negativos do enfermo em processo de reeducação, como decorrência das ações pretéritas ou atuais praticadas. Né? Nós podemos ter feito nessa existência atitudes equivocadas com algum irmão, uma irmã, que já passou para o plano espiritual, né? E aquela passagem lá do Evangelho, né? A gente, quando ele fala que o inimigo morto, alguma coisa assim que fala no Evangelho, não lembro o capítulo, acho que é amai os vossos inimigos, o capítulo. E tem um ensinamento que fala para a gente, ainda nessa vida, a gente tentar fazer essas correções antes que a pessoa venha a óbito, aquele que nos tem por inimigo, que ele vai ter a penumbra, né? A ausência do corpo físico para nos vir trabalhar a vingança que ele deseja, né? Não existindo efeito sem causa, é compreensível que toda ocorrência infeliz de hoje resulte de atividade agressiva e destrutiva anterior. Com certeza, né, povo? E outra coisa, é bom a gente lembrar, nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós estamos aqui para... O que é a expiação, né? A expiação é nós fazer a restauração daquilo que a gente derrubou, daquilo que a gente fragilizou. Volta e tenta construir agora de forma sólida, né? E as nossas provações, justamente também para isso, ó. Se a gente recebe aquele que nos agride, né? Ele desfrutando da invisibilidade, e a gente toma conhecimento que essa seja a causa dos nossos sofrimentos. E quando nós começamos, então, a expressar a nossa atitude de pedir perdão para essa criatura através das nossas orações, né? De tentar, de alguma forma, ajudar, como falou ali, né, que o obsessor numa reunião de desobsessão. Mas imagina aquele obsediado que tem a capacidade de, por si só, ajudar o obsessor, né?
isso ele demonstra já uma grandeza espiritual. Supera a prova com um galhardão, né? Mas nós estamos nesse mundo para isso. Enquanto nós tiver débito, nós vamos resgatar os débitos e vamos ficar nesse mundo de resgate. Aqui, ó. Aqui tem uma coisa que ele falou interessante, isso é bem verdade, eu não marquei, ó. Não poucas vezes também se pode identificar na gênese da depressão o fator responsável pelo funcionamento sexual deficiente, receoso, frustrante, que induz o paciente ao desinteresse pela vida, à fuga da realidade. Isso é bem verdade, né? Especialmente no sexo masculino, o homem pode se sentir menos homem e, inclusive, até a fuga da vida pelo suicídio, né? Por isso que existe tanta medicação para a virilidade masculina, né? Por quê? Porque os laboratórios sabem que o homem tem esse orgulho, né? Da masculinidade dele. Então é um campo bom para ganhar dinheiro. Os laboratórios ganham dinheiro. Em Porto Alegre tem uma clínica, né, que inclusive dá comercial na televisão, na Bandeirantes, se não me engano. Clínica do Homem, acho que chama-se até. E isso também pode ser um fator da gênese da depressão, né? A origem da depressão também é isso aí. Mas como a gente sabe, né, nós não nascemos só para comer, beber e fazer sexo. Nós nascemos para comer, para beber, para fazer sexo também, mas para crescer espiritualmente, né? Não é só a função principal da vida, no atendimento das necessidades do corpo físico. O Dr. Orlando continua ali, desse modo a depressão, mesmo quando decorra de uma psicogênese bem delineada, né? A origem é mental, seja pela hereditariedade ou pelos fatores psicossociais e outros, sua causa profunda se encontra sempre. De novo ele vai falar, ó, já falou lá atrás, né? Onde estava a causa. No espírito. Agora ele vai voltar a falar, ó. Sua causa profunda se encontra sempre no espírito endividado, que renasce para liberar-se da injunção penosa que se entregou. E ele também vai nos dizer, ó, nós viemos nessa vida, os nossos sofrimentos, nossas aflições são a oportunidade, é o nosso pedido para nós nos liberarmos das injunções penosas que nós mesmos fomos os consultores. Assim sendo, aproxima-se o dia no qual a ciência acadêmica se dará conta da realidade do ser que transcende a matéria e cujas experiências multifárias, através dos renascimentos corporais, responde pelo binômio saúde-doença. E esse entendimento o Dr. Orlando teve, né, no final da existência dele, quando na Terra. Sabe? Ele teve ele começou a enxergar os problemas de saúde mental, extrapolando o cérebro físico. Ele começou a ter essa consciência. Como ele fala, e o dia que os médicos tiverem plenamente essa consciência, vão encaminhar as pessoas para o centro espírita. Né? Essa consciência, né, de que não há saúde, aliás, que não há doença, que há doentes, foi essa consciência que tinha lá o hospital lá de Uberaba, né? O hospital de Uberaba, que as pessoas eram encaminhadas para lá com problemas de saúde mental e eram atendidas sem tomar remédio, um atendimento espiritual, onde o doutor Inácio começou a ter os contatos com o espiritismo como diretor do hospital. E esse espírito que a gente viu aqui, já viu ali outro dia, trabalha aqui no Hospital Esperança, Dona Maria Modesto Cravo, era a médium principal lá do Hospital de Uberaba, né? O Hospital Psiquiátrico de Uberaba.
E o doutor Orlando já teve também ele fez essa descoberta. Depois nós vamos ver até através de que livro ele fez essa descoberta de que havia algo além do corpo. Ele vai citar um livro que eu consegui baixar esse livro da internet até semana passada, quando eu li aqui. Aí ele continua: nós próprios, quando nos labores da terra, muito nos aproximamos da fronteira da imortalidade, não havendo transposto em razão dos preconceitos acadêmicos, ele vai falar. Imagina, ele esteve na Terra, talvez há algumas décadas atrás, né? E ele estava fazendo a descoberta deles, mas ele não tornava aquilo ali público, nem no meio de relacionamento acadêmico, né? Por quê? Para não ficar constrangido. Porque a medicina hoje em dia ela já está menos materialista um pouco, né? Pois é, Ney, aí eu fico pensando assim, ó, um hospital psiquiátrico onde os médicos, os psiquiatras, tudo, eles têm esse preconceito, eles jamais vão encaminhar, claro, a menos que seja um psiquiatra, né, enfermeiros e tudo, que tenham esse entendimento do espiritismo, se não pelo orgulho de ter feito aquela profissão, enfim, ter estudado, sabe? Que isso traz orgulho para determinadas pessoas, né? Dificilmente vão encaminhar para o acompanhamento espiritual, o que deveria ser o contrário, né? Eu concordo plenamente com o que a Eneida falou, e se eu não me engano, no livro Novos Rumos da Medicina, que é que o Dr. Inácio escreve, no primeiro momento, lá no Hospital Espírita, no Hospital de Uberaba, ele teve esse choque, sabe? Não, mas peraí, eu sou um médico, eu sou o diretor desse hospital. Mas mas tem um grupo de pessoas que se reúnem numa sala ali e fazem atendimento aos nossos pacientes. Mas eu imagino assim, né? Mas o que eles conhecem de medicina da mente, saúde mental, né? Então eu concordo, Eneida. Há de um médico ter bastante humildade, né? Para ele admitir isso, né? O próprio Hospital Espírita de Porto Alegre, ele foi fundado, um dos fundadores foi o seu Antônio Varela, hoje ele é desencarnado. Mas quando começaram a entrar os médicos, os psiquiatras, eles começaram a excluir o trabalho espiritual. Tem uma casa ali próxima do Hospital Espírita, onde acontecem as reuniões mediúnicas e os atendimentos, mas lá dentro do hospital, como foi no início, não é. É uma pena, né? Eles não querem associar, né? E, por exemplo, o Hospital Espírita, as Pelotas também tem um Hospital Espírita, e um dos diretores, trabalhadores fundamental lá é o Sérgio Lopes, que é o nosso Eu querido... não sei quem é Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes é um escritor espírita e palestrante. Ele escreveu um livro, um exemplo, o Sermão do Monte, é um livro maravilhoso. Mas eu não conhecia esse autor. Mas ele tem umas palestras também, ele sempre participa do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, ele é um dos palestrantes, uma pessoa bem simpática, bem extrovertida. Vamos aqui. Olha como negar, né? Isso é o que a Eneida comentou, né? E eu concordo que o médico ele tem orgulho do saber, né? Assim, não é uma coisa negativa, porque realmente para tu atingir o título de formação numa faculdade de medicina é muito trabalho, é muito esforço, é muita busca, né?
Então, acho que isso que às vezes só... como dizer, eu preciso valorizar tudo isso mais. A pessoa também tem que aceitar que Jesus curava e não era médico, né? É o que ele vai falar aqui, ó. Não há como negar-se. Jesus Cristo é o psicoterapeuta excepcional da humanidade. O único que pode penetrar, e pôde, né? Lá no passado, penetrar psiquicamente no âmago do ser, auxiliando na reestruturação da personalidade, da individualidade, facultando-lhe uma perfeita identificação entre o ego e o self. Aqui eu trouxe até um texto depois para a gente entender quem é o ego e o self. E a Joana de Ângeles fala muito, muito no self, né? Então eu trouxe aqui um ensinamento de Carl Jung. É bem interessante. Então ele fala que Jesus buscava essa perfeita identificação entre o ego e o self, harmonizando para que não mais incida em compromissos degenerativos. Não é? As curas de Jesus, a gente pode... é bem interessante a gente pegar o Novo Testamento e refletir o momento que Jesus curava. O que estava acontecendo naquele momento, né? Qual era o contexto daquela época, o contexto daquele dia, o contexto daquele local, o contexto da vida daquela criatura. E detalhe, ele não curou todo mundo. Jesus não curou todo mundo, né? Porque ele fazia tipo uma tomografia daquele espírito, né? Eu acredito que ele curou aqueles que ele percebia que já havia surtido efeito, né? A deficiência. Já havia a alma sido curada, tendo como remédio a deficiência. Então, aqueles ele curava. Porque já fez efeito. Então, ele não precisa carregar isso aí até morrer. Né? Aqui o que diz aqui, que eu trouxe, achei bem interessante, meu povo. De acordo com Carl Jung, o criador da psicologia analítica, o self, olha só, o self pode ser descrito como a nossa essência, ou aquilo que existe de único e peculiar na nossa personalidade. Self até é uma palavra que ficou bem conhecida depois do evento do celular com a câmera, né? Vamos fazer uma selfie, né? Vamos tirar uma foto nossa, né? E a selfie é uma fotografia da alma. É bem isso aí, ó. É bem isso aí, bem lembrado, Eneida. E é isso que ele vai nos dizer, ó. Até me perdi, Eneida, com a tua selfie. Ai, desculpe, não era essa a intenção, né? Não, mas foi... Tu fez uma analogia. Eu gostei da tua foi selfie. Foi uma analogia bem interessante. Porque é quando tu diz, a selfie é quando eu vou tirar uma foto de mim mesmo, né? E o selfie aqui, como dissesse, é uma fotografia da alma, pegando todo o meu inconsciente, sabe? Ó, muitas culturas, religiões e tradições filosóficas o reconhecem também como sendo a alma ou espírito. Para a psicologia analítica, o self é uma espécie de arquétipo central. Quando nascemos, ó, não possuímos ainda um ego formado, que é o centro da nossa consciência. Como se o ego fosse a nossa existência do hoje. Porém, nosso self já está ali. O passado, o ser espiritual. O ego vai então sendo construído ao longo do nosso desenvolvimento. O ego vai se sobrepondo gradualmente ao self. Aí eu fiquei pensando que o ego, como se fossem as minhas lembranças dessa vida, estão sobre as lembranças das vidas passadas. No ponto mais profundo Olha onde ele coloca aqui, Neida. No ponto mais profundo da nossa mente inconsciente encontra-se o self, que é a totalidade do que somos. Já em nossa mente consciente, em seu ponto mais raso, encontra-se o ego, que é apenas uma pequena parte de nossa psique. Digamos, quando a gente desencarna, o ego está tudo armazenado no meu cérebro, é a minha existência atual.
e quando eu desencarno, é feita a transmissão desses dados para, para o cérebro, digamos, a consciência, no perispírito, e vai para o self, né? O self é o ser espiritual no seu todo, e o ego é agora a mente consciente. O self é a O que totalidade do que o somos. ego tem dentro da psicanálise, você fala assim, o ego muito alargado e o ego muito estreito, né? O que é o ego muito alargado? É o Como ego dos aparece assim, gordinhos. nas pessoas? Sim, são aquelas que vão roubar, que vão mentir, que furam um sinal de trânsito, que não tem limite. E o ego muito estreito é aquele pobrezinho deprimido que acha que não tem condições e capacidade para nada. Se torna submisso. Um se torna mais atuante, tem supremacia, né? Porque é audacioso, né? É audacioso, como diz o livro do Espírito, os maus são audaciosos e os bons são omissos, diz o livro dos Espíritos, né? Por isso mesmo, a gente está lá naquela frase lá, né? Falando de Jesus, das curas de Jesus, tá? O psicoterapeuta excepcional da humanidade. Então, agora, continuo ligado naquela frase lá. Por isso mesmo, todos aqueles que lhe buscaram Jesus na busca do conforto moral, assistência para a saúde combalida ou comprometida, física ou mental, defrontaram a realidade da vida, alterando a forma existencial do comportamento que lhe seria de inapreciado valor nas futuras experiências carnais, né? Mudando o comportamento. A gente também, né? Eu digo que vocês não me conhecem, né? Mas eu tenho consciência de quanta coisa que eu talvez pensava e não fazia, mas pensava. E depois que eu me tornei espírita, estudando doutrina espírita, aquilo ali já saiu até dos meus pensamentos, não me visitam mais, né? Imagina, as pessoas tiveram contato com Jesus, com a palavra, né? Com a aura dele ali mais quentinha, né? Que transformação. E a gente vê Maria Madalena, um exemplo, né? A transformação que ocorreu com essa mulher. Ele, Jesus, né? Fala, Sérgio. Liga o microfone. Liga o microfone. Meu pai está sempre trabalhando, e eu também. Então Deus não para nunca. João Evangelista, né? É. Ney, eu posso fazer um comentário? Deve, seus comentários estão muito. Pessoal, a Eneida, nós podemos explorar bastante ela, até pela experiência que ela tem de trabalho no Hospital Psiquiátrico. Não, até não é isso. Não, mas até não é isso. É o seguinte, mas tu traz experiência eu queria que pode. fazer uma coisa assim, ó, a gente vê, né? Os psiquiatras, eles acham que o espiritismo é bobagem, digamos assim, né? A grosso modo. Assim como ouvindo palestras, eu já ouvi de palestrantes espíritas dizerem: não precisa procurar psicólogo, psiquiatra. Não, eu acho que isso também não deve ser dito numa palestra. Por quê? Porque a pessoa, ao procurar um psicólogo, um psiquiatra, ela está tentando um caminho para o sofrimento dela, né? Então, nesse caminho, de repente, ela encontra o caminho espírita. Não só isso, assim, né, que eu queria comentar. Mas
É bem verdade, eu já tive um amigo que ele fez isso com ele próprio, que o espiritismo não ia curar ele. É que Quase às foi a vezes óbito. só o espiritismo não dá conta. Não, e ele tinha um problema de próstata. Ele quase foi a Uhum. óbito, né? Ele Ah, não sim, vou. que era câncer, né? É, porque o centro espírita, né? O centro espírita é o hospital das almas. Então, né, Neida, é um tratamento que deve correr paralelo. A pessoa buscar tratar a alma dela, mas continua tratando o corpo. Tanto que o centro espírita não vai nunca receitar medicamentos, né, para um Isso paciente. já Vai receitar, aconteceu, né? Mas hoje já não acontece mais. mas vai receitar, como o doutor Orlando falou ali no início, o centro espírita vai dizer, ó, vamos tomar água fluida, fazer evangelho no lar, a gente pode ir na tua casa iniciar o evangelho no lar, vem assistir a palestra, vem tomar passe, ó. Isso tudo é para a alma, né? Isso não é para o corpo. Uhum, claro. Então, mas o centro espírita jamais a pessoa, um palestrante deve é muita ignorância até, né, dizer isso e E perigoso, sim, perigoso. Ele e pode eu já ser, ouvi isso e a gente sabe, né, que também se um não é legal, o psiquiatra, digamos legal, eu vou usar a palavra por falta de uma melhor, não encaminhar para o atendimento espiritual, no atendimento espiritual, numa palestra, se ouvir isso, pode estar cortando um caminho para uma pessoa tentar não se suicidar, por exemplo. não, olha, é o tipo da informação que se assim tem um livro, Orientação ao Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira. E esse livrinho é bem interessante. Quando ele fala das exposições doutrinárias, ele sugere que não se entregue o trabalho da noite a quem não está bem preparado. E também fala, nesse livrinho, uma orientação, que o dirigente da reunião, se observar que o expositor falou alguma coisa que difere dos conceitos doutrinários, que o dirigente da reunião, no final da exposição, restabeleça a harmonia do conhecimento. Então, um exemplo aí, Neida, se a pessoa diz isso, né, e cabe ao dirigente da reunião, claro, de uma forma, vou botar panos quentes, né, como a gente diz, mas tentar desfazer essa pseudo-verdade que a pessoa disse, né? Que deve-se sim procurar o profissional da área da saúde física, da área da saúde mental, tanto que às vezes é muito bacana quando a pessoa tem um problema de saúde mental e se ela tiver a possibilidade de procurar um profissional da área da saúde mental, seja um psiquiatra, um psicólogo, que seja espírita, né? Que seja espírita, porque aquele médico ele já vai observar por esse outro ângulo. Um exemplo é o que o nosso irmão Binato faz, né, Eneida? O Binato atende Isso, os jovens no consultório dele e ele observa esse outro ângulo ali do que está aqui está fermentando, que está contribuindo para o comportamento inadequado daquele jovem. Com certeza, o Divaldo eu pega não o quero Binato. eu não quero monopolizar essa reunião nossa, mas eu assisti uma palestra no Viana do médico, ele é Adair Marques, eu acho que esse nome é Sim, conhecido de conhecido vocês, nosso. Sim, né? conhecido. Sim, e daí ele fez um paralelo, né, entre a medicina da terra, na medicina É, médica, e o conhecimento espírita. Foi sábado que ele deu a palestra, muito interessante, trazendo inclusive índices estatísticos, sabe, assim,
do suicídio que ele falou. Até eu estou para convidar ele para ir no Consolador, fazer uma palestra. Ele é meio conhecido da família da minha esposa. Voltando aqui então, que Jesus, né, o afável médico das almas e dos corpos, o Dr. Orlando agradece, né, sincera gratidão. E ele está lá no plano espiritual, né, está mais perto de Jesus. E o nosso apelo para que nos inspire na equação dos dramas que afligem a humanidade, tornando a Terra um lar melhor para se crescer moralmente e espiritualmente, onde os sofrimentos decorrentes das enfermidades de várias gênese cedam lugar ao equilíbrio e à produção da vera fraternidade, assim como da saúde integral. Aqui, então, termina esse capítulo, né? A noite havia chegado, Eurípides levantou-se, abraçou, conduziu a mesa diretora, e ali eles dão por encerrado, fazem a oração e encerram aquele momento, aquela conferência. Aqui, pessoal, não sei se vocês já tinham prestado atenção. Olha como é que ele encerra aqui. Isso está muito comum dele encerrar assim, ó. O Manuel Flamengo Miranda. A noite havia chegado e se encontrava banhada por argênteo luar e pelos pingentes estelares que cintilavam muito ao longe. Por quê? Por que ele sempre coloca isso, né? Que as noites lá são muito estreladas? Porque lá onde vivem e trabalham os nobres discípulos de Jesus, no plano do Espírito, não há nuvens cobrindo as belezas do céu, né? Olha só, até essa beleza do plano espiritual que nós não temos na Terra, né? Lá não há dias nublados, não há noites nubladas, onde os discípulos de Jesus trabalham, né? Vivem e trabalham. Porque nas regiões infernais, sim, porque as radiações mentais das criaturas que ali estão criam aquela atmosfera, né? Aquela cerração cinzenta. Mas lá onde eles trabalham, já viu que sempre o Manuel Flamengo Miranda encerra falando alguma coisa. Imagina que céu eles observam, né? Aqui vem o capítulo 20, ó, terapias enriquecedoras. O Manuel Flamengo de Miranda sempre ele fica matutando naquilo que ele vê, né? Quando ele acaba de noite, sempre ele fica matutando. E aqui ele ficou pensando, ó, na parte em que o orador se referia à interferência de entidades encarnadas, produzindo transtornos depressivos mediante os lamentáveis processos de obsessão. Essa psicopatologia moderna. Olha como o Divaldo fala essa frase aqui, ó. O Divaldo diz isso aqui, ó. Vai ver que o Divaldo... Essa psicopatologia moderna, depressão, ora denominada como a doença do século. O Divaldo fala isso nas palestras, pessoal. Investe contra uma verdadeira multidão de criaturas reencarnadas, cujo processo se prolonga além da roupagem física advindo a desencarnação. Né? Porque essa depressão, cuja gênese seja as telementalização por entidades encarnadas, quando o indivíduo vai a óbito, acaba se transformando num escravo desses irmãos. Né? Por isso que ele fala, se prolonga além da roupagem física. Só que é um detalhe, né? Ninguém colhe o que não plantou, né? A expiação continua fora do plano material. No dia seguinte, o Dr. Orlando, que no país onde ele viveu, na mais recente experiência, foi um devotado psiquiatra,
se dedicara ao estudo da psicologia com a alma. Não conheceu o espiritismo, ó. Mas ele foi, ó, no entanto, mediante cuidadosas investigações com seus pacientes, ao lado da análise demorada das obras dos autores. Viram de novo aqui, ó, que ele bota sempre o DR minúsculo nesse livro. Sempre se refere a um doutor, o DR está minúsculo. Dr. Roberto Assagioli, Viktor Frankl, conseguiram detectar a sobrevivência do espírito, a disjunção molecular da matéria e entender as interferências que os desencarnados exercem na conduta dos viandantes terrestres. E depois ele vai falar que ele leu esse livro aqui, ó. Bem como examinou a contribuição do psiquiatra Carl Wickland, através das narrações da sua experiência de consultório, exaradas no livro 30 anos entre os mortos. Eu consegui esse livro aqui, se não me engano, na internet essa semana. Não li ainda, só baixei ele da internet. Mas deve ser um livro bastante interessante. 30 anos entre os mortos. Que o auxiliaram a aceitar a realidade da vida além do corpo, facultando desenvolver psicoterapias valiosas no atendimento àqueles enfermos mentais que buscaram. Olha o que a Eneida falou. Já tínhamos visto falar isso que o Manuel Filomeno botou? Foram pesquisadores da área médica que fizeram isso. Pesquisadores da área médica que, digamos, provaram, né, que existe vida além da vida. Existe interferência dessas vidas que estão fora da vida material sobre aqueles que estão na vida material. Ó, foi um psiquiatra que provou isso, ó. Esse Carl Wickland. Foram esses outros pesquisadores aqui, ó, doutores Roberto Assagioli, Viktor Frankl, conseguiram detectar a sobrevivência do espírito. Quer dizer, por que isso não se torna uma verdade aberta, essa verdade que liberta, né? Mas, como diz, os médicos às vezes não têm interesses, não querem competidores. E aí o que aconteceu? Quando ele desencarnou, o doutor, o nosso amigo aqui, doutor Orlando, ele foi convidado a especializar-se no Sanatório Esperança, onde se encontrava em atividade socorrista fazia mais de 10 anos. A gente vai parar por aqui. Eneida, eu vou contar um caso para vocês todos, que o Divaldo falou numa palestra. Eu acho que foi uma palestra que ele fez aqui em Santa Maria, quando os médicos não aceitarem os médiums. Médico não aceita médium. O Divaldo estava na Europa, num ciclo de palestras, e soube que um dos filhos do coração dele estava num hospital sobre grave crise psiquiátrica. E que o menino estava amarrado na cama o tempo inteiro para que ele não se atirasse pela janela. Quando o Divaldo chegou ao Brasil, foi rapidamente para o hospital, chegou lá, viu o menino naquela condição e procurou o médico, que era o responsável ali, e disse para o médico que iria levar o menino para casa. E o médico disse que ele teria que assinar um termo, né, para que o médico liberasse o paciente, porque o paciente era um paciente psicótico, que poderia prejudicar a própria vida. E o Divaldo disse que o Divaldo tinha meios de curar o filho dele. E assinou o documento. E o médico disse para o Divaldo assim, ó, palavras do Divaldo: se você curar esse rapaz, eu rasgo o meu diploma de médico. Se você curar ele, desses transes psicóticos dele, eu rasgo o meu diploma de médico. Aí o Divaldo, se não me engano, fala que o rapaz tornou-se homem e já era profissional em tal área. E o Divaldo assim, e acho que o médico, eu espero que ele não tenha rasgado o diploma. Por quê? Nas primeiras reuniões mediúnicas, com o Divaldo presente, na Mansão do Caminho, o obsessor começou a se manifestar. Do jovem.
E realmente a proposta era levar o jovem ao suicídio, né? Aí, através da conversa fraterna, né, conseguiram desvincular aquele espírito do jovem e também socorrer talvez aquele espírito. E tinha com certeza seus motivos, né, para fazer aquilo. Porque ninguém se torna inimigo do outro só por olhar o rosto da pessoa, né? Os nossos inimigos de hoje foram os nossos amigos do ontem. São amigos que eu lesei ou que me lesaram, né? Houve um vínculo que nos atraiu e depois de atraídos convivemos, tivemos relações. Amor Então, e ódio. os Amor e inimigos do ódio, hoje né? são os amigos do ontem, né? E o Edivaldo conseguiu restabelecer a saúde mental daquele jovem, desvinculando os obsessores e talvez até atendendo os obsessores. E o Edivaldo até diz assim: espero que o médico não tenha rasgado o diploma. É um paciente de alto risco, né? Ele pode se suicidar e levar outras pessoas a se suicidarem. Falando em suicídio, eu não sei, não tem, eu acho que uma estatística, mas eu percebo que no mês de setembro, que é o mês que se fala, né, assim, em suicídio, é o Setembro Amarelo, eu vejo que como aumenta o número de suicídios em setembro. Eu acho que as próprias, isso aí é um achômetro, né? As próprias tão deprimidas e com essa ideia em mente, elas chegam no mês de setembro, começam a falar em suicídio e as pessoas tomam coragem e se suicidam. Em média, ocorre um suicídio no mundo a cada 40 segundos. É. A cada 40 segundos, né? Nem E um minuto, né? por isso que é bom a gente, nas casas espírita, ontem, né, na palestra, não sei se quem ouviu a minha palestra lá eu tentei dar umas pinceladas nesse assunto, que a gente tem que falar sobre isso. Até dentro da casa da gente. Falar sobre a valorização da vida, que a morte não interrompe a vida, né? Para que nossos jovens tenham essa consciência, né? Mas vamos encerrar então, pedir para nossa... Hoje nós vamos ter uma prece desde a cidade de Arroio dos Ratos. Nossa irmã Lúcia, por favor. Então, neste momento, pedimos a Deus, nosso Pai, aos amigos de luz, a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare, que nos ilumine e ilumine nossos irmãos desencarnados, também nossos irmãos suicidas, homicidas e todos aqueles irmãos que sofrem, que possam receber o amparo divino na luz do Divino Mestre Jesus. Pai, nos dê força, nos dê coragem para assimilar os pensamentos bons de melhora, de arrependimento, para que possamos evoluir enquanto estivermos aqui na terra, Senhor. Abençoa todos nós, Pai amado, e agradecemos por tudo que tem nos dado, pela nossa vida, pela nossa saúde, por nossos amigos, que todos recebam também as bênçãos divinas do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.